Nascida no dia 1º de dezembro de 1831, Maria Amélia Augusta Eugênia Josefina Luísa Teodolinda Heloísa Francisca Xavier de Paula Gabriela Rafaela Gonzaga, mais conhecida como Princesa Maria Amélia de Bragança ou simplesmente Princesa Flor, foi a filha única da Imperatriz Amélia de Leuchtenberg e do Imperador Dom Pedro I. A Imperatriz Amélia engravidou durante a viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I não foi bem recebido pelo povo e teve que voltar às pressas à capital imperial, o Rio de Janeiro. Após a viagem política fracassada, o imperador percebeu que o melhor a fazer era renunciar ao trono, e no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Depois disso, Dona Amélia de Leuchtenberg, Dom Pedro I e a rainha Dona Maria II tiveram que deixar o Brasil e seguir para a Europa, deixando para trás os 4 filhos do primeiro casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina. O ex-imperador iria guerrear contra seu irmão Dom Miguel, que havia usurpado o trono português que pertencia à rainha Maria II. Durante a viagem de volta à Europa, Dona Amélia se sentiu muito incomodada com os balanços da embarcação e logo após descobriu que estava grávida. A criança que estava sendo gerada, segundo as leis da época, deveria ser considerada brasileira. Em carta, Dom Pedro I afirmava: "Já saberá pelas folhas públicas que o ministro do Brasil serviu de testemunha, porque esta minha filha, posto que nascida na França, é brasileira, porque foi concebida antes da minha abdicação." A princesinha nasceu em Paris no dia 1º de dezembro de 1831, um dia antes do aniversário de 6 anos de seu irmão, o imperador Dom Pedro II. Em carta, Dom Pedro IV avisou os irmãos da princesa sobre seu nascimento. A divina providência quis diminuir a tristeza que sente meu coração paterno pela separação de Vossa Majestade Imperial, dando-me mais uma filha, e a Vossa Majestade Imperial mais uma irmã e súdita. Para legitimar a menina como princesa brasileira nascida no exílio, o Duque de Bragança, Dom Pedro IV, convidou algumas autoridades como embaixador do Brasil em Paris para acompanhar o parto, como vimos no relato. Os padrinhos de batismo da princesa Maria Amélia foram o rei Luís Filipe da França e sua esposa, a rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília. A princesa Maria Amélia recebeu esse nome em homenagem à rainha da França, que era sua madrinha. Quando a princesa Maria Amélia contava com quase 2 meses de vida, seu pai, o Duque de Bragança, Dom Pedro, partiu para os Açores, onde liderou tropas liberais contra o rei Dom Miguel, que havia roubado o trono da rainha Maria II. A Duquesa Amélia, a princesa Maria Amélia e a rainha Maria II permaneceram em Paris enquanto Dom Pedro lutava em Portugal. A Guerra Civil dos Dois Irmãos durou de 1832 a 1834, até que Dom Miguel foi finalmente derrotado e exilado. Depois disso, a rainha Maria II, Dona Amélia e a princesa Maria Amélia puderam se mudar para Portugal em segurança, chegando lá no dia 22 de setembro de 1833. Dom Pedro IV havia feito uma promessa. Disse que não cortaria sua barba até vencer a guerra contra seu irmão. Do encontro da família existe um relato.
nunca viu o Duque de Bragança tão feliz e satisfeito. Ele embarcou um pouco acima de Belém e foi recebido na escada pela imperatriz Dona Amélia, que abraçou-o e beijou-o com o maior carinho. A rainha Dona Maria II estava muito emocionada e não conseguiu segurar as lágrimas. A princesinha Dona Maria Amélia, sua filha mais nova, teve boa parte de sua atenção. Ela ficou um pouco assustada com sua barba espessa e não correspondeu muito às suas carícias. Juntos, a família foi morar no palácio de Queluz. Por ter lutado bravamente na Guerra Civil, Dom Pedro foi apelidado como Rei Soldado. Entretanto, ele adoeceu, contraiu tuberculose e ficou muito fragilizado. Com quase 3 anos de idade, a princesa Maria Amélia foi levada ao leito de morte de seu pai, que a abençoou dizendo: "Sempre fale a esta criança do pai que a amava tanto. Sempre obedeça sua mãe. Esses são meus últimos desejos." Antes de falecer, Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal deixou claro que seu maior desejo era que todos os seus filhos tornassem pessoas cultas e instruídas. Ele incentivava os estudos de todos seus descendentes. De fato, o primeiro imperador do Brasil era um pai muito rígido quando o assunto era educação. Para Dom Pedro I, a educação vinha em primeiro lugar sempre. Com a morte de Dom Pedro IV, sua esposa, Dona Amélia de Leuchtenberg, ficou extremamente abalada. Decidiu nunca mais se casar e guardou o luto em memória de Dom Pedro e em respeito à filha única. Juntas, mãe e filha foram morar no Palácio das Janelas Verdes, em Portugal. Em Lisboa, a Duquesa Amélia dedicou-se à educação da princesa Maria Amélia, que demonstrou ser uma menina extremamente inteligente e desembaraçada. Tudo ia bem, mas existia um problema. A princesa Maria Amélia não foi reconhecida como princesa brasileira pela regência que governava o Brasil, pois a menina tinha nascido na França. A situação só mudou após a declaração da maioridade do imperador Dom Pedro II, que fez questão de reconhecer sua irmã mais nova e sua madrasta como membros da família imperial brasileira. Aos 6 anos de idade, a princesa e sua mãe mudaram-se para a Baviera, onde viveram de 1838 até 1850. Lá, Maria Amélia conviveu com sua avó materna, a Duquesa Augusta da Baviera. A princesa Flor, filha da imperatriz Rosa, tornou-se uma moça de personalidade forte, muito decidida e com bom senso de humor, características herdadas de seu falecido pai. O maior sonho da princesa era conhecer o Brasil e sua família que morava aqui. Os professores afirmavam que a princesa Maria Amélia tem, sem saber, um talento excepcional para a dialética, uma habilidade que faria a fortuna de um jovem estudante de direito. O doutor Frederico Köstmann, professor de teologia da Academia Real das Ciências de Munique, a ensinou os mistérios da teologia e também aulas de gramática, retórica, filosofia racional, filosofia moral, literatura alemã, geografia e história universal, a qual a princesa fez grandes avanços. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Com o professor Mr. Averill, a princesa Maria Amélia aprendeu a língua inglesa, que falava e escrevia com facilidade e perfeição. Após finalizar os estudos que recebeu na Alemanha,
No curso completo de Ciências Físico-Matemáticas, ela passou a estudar com o Dr. Sieber, um dos mais importantes professores de física de sua época. Como resultado de seus estudos, ela realizou uma brilhante prova num exame feito no gabinete de física na Universidade de Munique. Nesse mesmo período, a jovem também se dedicou às ciências astronômicas. Quando a princesa Maria Amélia viajava a bordo de algum navio ou embarcação, deixava o capitão e os marinheiros admirados com sua inteligência. Ela era capaz de reconhecer as constelações com facilidade sob alto mar. A princesa tinha vocação para a música e para a pintura, em que apresentou alguns trabalhos de alta qualidade. Ela era motivo de admiração nas cortes da Baviera, Inglaterra, Rússia, Saxônia e Suécia, por onde passou em companhia de sua mãe. A princesa tinha muito orgulho de seu falecido pai. Aparentemente, o maior incentivo que tinha para se aplicar tantos aos estudos eram as inúmeras cartas de Dom Pedro aconselhando que seus filhos estudassem com empenho. Em 1851, Maria Amélia visitou o Palácio de Queluz, onde Dom Pedro I havia falecido. Sobre a passagem, a princesa escreveu: Estive no Palácio Real de Queluz. Após a morte de meu pai, nunca havia visto este palácio novamente. Não conseguia lembrar-me de nada, absolutamente nada, com exceção do quarto onde meu pai morreu. Lá, lembrei-me de tudo. Cada objeto foi gravado em minha memória, mesmo tendo naquela ocasião 3 anos de idade. Foi com grande emoção que entrei naquele quarto. A cama ainda é a mesma, no mesmo local, com as mesmas cortinas, as mesmas colchas, os mesmos travesseiros, tudo tão bem preservado. O jardim é bonito. Foi-me mostrado um laranjal, plantado no mesmo ano da morte de meu pai, e por sua ordem, e um plátano plantado por ele. Uma profunda tristeza invadiu-me ao contemplar estas árvores, que tinham sobrevivido a meu pai e que provavelmente sobreviverão a todos nós. É uma imagem da fragilidade humana. O homem é o mais frágil de todos os seres. Ele morre, enquanto os objetos aparentemente criados para seu uso suportam há séculos. Mas estou divagando em minhas reflexões melancólicas. Além de se especializar em matérias de exatas, a princesa gostava de filosofia também. Ainda na infância, Maria Amélia conheceu o arquiduque Maximiliano da Áustria. Eles cultivaram uma amizade muito bonita e gostavam da companhia um do outro. Em 1852, quando Maria Amélia contava com 20 anos e Maximiliano 19, eles se reencontraram e os dois jovens se apaixonaram. Decidiram fazer um noivado secreto, já que Maximiliano só poderia anunciar o noivado depois que seu irmão mais velho noivasse primeiro. Logo, começaram os preparativos para o casamento. Maximiliano demonstrava ser completamente apaixonado pela princesa brasileira, mas a alegria durou pouco, pois em fevereiro Maria Amélia contraiu escarlatina, que logo evoluiu para um quadro grave de tuberculose. Em busca da cura da filha única, Dona Amélia e a princesa mudaram-se para o Funchal, na Ilha da Madeira, pois o local tinha fama de clima ameno e ares puros. Na época, todas as pessoas que tinham condições financeiras elevadas e que sofriam de moléstias pulmonares iam para a Ilha da Madeira se tratar. Sobre a fama da ilha, a princesa notou: as febres desaparecem, dizem eles, como que por magia.
Antes da viagem, a princesa pode ter sentido um mau presságio, ao que disse a sua sobrinha Maria Ana de Bragança. Não é verdade, Maria, que você não vai me esquecer? Sobre a beleza da ilha paradisíaca, a princesa, cheia de esperanças, escreveu: Se eu um dia recuperar a minha saúde, vamos ficar muito tempo nesta ilha. Vamos fazer longas excursões nas montanhas. Vamos encontrar novas trilhas, como só fizemos em Stein. No início de 1853, Maria Amélia, que já estava acamada, disse: A minha força diminui dia a dia. Eu posso sentir isso. Estamos chegando ao começo do fim. Na madrugada do dia 4 de fevereiro, a princesa brasileira recebeu os últimos sacramentos. Dona Amélia de Leuchtenberg estava aterrorizada com a possibilidade da morte de sua filha única. A moça, ao perceber a angústia de sua mãe, a consolou, dizendo: Não chore, deixe que a vontade de Deus seja feita, que Ele possa vir em meu auxílio em minha última hora, que Ele possa consolar minha pobre mãe. Então, no dia 4 de fevereiro de 1853, às 4 horas da manhã, a princesa Maria Amélia de Bragança faleceu. Dona Amélia de Leuchtenberg ficou extremamente triste e abalada. Ela não queria e não conseguia de forma alguma enterrar o corpo da filha, que ficou por cerca de 2 meses embalsamado na Ilha da Madeira. O arquiduque Maximiliano passou sua vida inteira pensando na princesa Maria Amélia. Dizem que ele usava um anel que continha um cacho de cabelo de sua amada. Ele acabou se casando anos depois, mas foi apenas um casamento político e não por amor da parte dele. O imperador Maximiliano foi assassinado no México posteriormente, mas isso é assunto para outro vídeo. No dia 12 de maio de 1853, o corpo da princesa desembarcou em Lisboa, recebendo um grande funeral e sendo sepultado no Panteão dos Braganças, no mosteiro de São Vicente de Fora, ao lado de seu pai Dom Pedro I. A imperatriz Amélia de Leuchtenberg fundou um hospital no Funchal, em memória de sua filha, chamado Hospício da Princesa Dona Maria Amélia. Naquela época, a palavra hospício não tinha nenhuma relação com hospitais para pessoas com problemas mentais. Antigamente, a palavra hospício era usada para denominar estabelecimentos onde se davam hospedagens e tratamentos gratuitos a pessoas pobres ou doentes, algo como um abrigo. Enquanto estava viva, a imperatriz Amélia visitou por todos os anos, no dia 4 de fevereiro, o túmulo da princesa Flor. Mãe e filha desejavam ser enterradas no mesmo local para ficarem unidas para sempre. Porém, em 1982, os restos mortais da princesa Maria Amélia foram transladados para o Brasil e sepultados no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Já sua mãe, a imperatriz Amélia de Leuchtenberg, descansa na cripta imperial no Monumento à Independência em São Paulo. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.